Meus caros, as primeiras páginas comentadas de segunda-feira, dia 27 de junho. E diz o Correio da Manhã que a bruxa planeia apagar vestígios do crime, testemunha conta pormenores ao CM, Tita e Esmeralda na cadeia da Viúva Rosa. Que trio! Procurou lexívia junto da vizinha, a bruxa, para apagar, obviamente, os vestígios do crime. Bom, sobre este assunto já se falou mais do que suficiente. Eu ontem mesmo, no meu vídeo Conversas Informais ao fim do dia, defendi que a mãe desta criancinha também tem que ser presa, porque não pode passar ao lado tudo isto, não é? Tudo o que aconteceu. E por outro lado, também tem que ser protegida, quer dizer, protegida fisicamente, não é protegida como as televisões fizeram à filha do casal, não é? Mas, enfim, protegida fisicamente porque não se auguram tempos muito fáceis para esta progenitora. Em Cascais, mata mulher e suicida-se depois de queixa por violência doméstica. A verdade é que morreu ontem a 16ª mulher às mãos, assassinadas por ex-companheiros ou companheiros, portanto, batendo o recorde do ano passado. Estamos em junho ainda. Há qualquer coisa que tem que ser feito por alguém para pôr cobro a esta onda imensa de homicídios. Mas eu não vejo o governo muito preocupado com isto, bem, nem com isto, nem com nada, a verdade tem que ser dita. Em baixo, varíola dos macacos já chegou ao Alentejo, estamos realmente à frente do nosso tempo, somos realmente os melhores em muitas coisas, especialmente em doenças, e chefes militares pedem investimento, bom, só se forem vocês a investir, meus caros, só se for do vosso bolso, porque se estão à espera que seja o Costa a investir nas Forças Armadas, esperem sentados. Esqueçam lá isso, como veremos a seguir já. O JN diz-nos que pedidos de escusa de responsabilidade alastram na saúde. Milhares de médicos, enfermeiros e farmacêuticos dão o grito de alerta, a qualidade e a segurança estão em causa, avisam os profissionais. Esta onda de pedidos de escusa já vem de há cerca de um ano, não é? Isto começou com meia dúzia de médicos e enfermeiros e agora está estendido a todo o país. Os médicos e os enfermeiros dizem que não têm condições de trabalho e, portanto, não podem ser responsabilizados se alguma coisa correr mal. Mas o problema é que podem, ou seja, só tem duas hipóteses, meus caros. Se estão a trabalhar, serão responsabilizados se alguma coisa correr mal. Esqueçam isso. Para não ser responsabilizados, têm que suspender o vosso trabalho. É tão simples como isto. Não basta dizer que se escusam de responsabilidades. Não. A responsabilidade está lá em cada ato médico que vocês façam. Bem ou mal. Com condições ou sem elas. Trabalham 40, 50 horas. Paciência. O que há a fazer é parar. Mas não há mais nada a fazer, amigos. Se estiverem ao serviço. Logo ao lado, mulher de Vila Verde em tribunal pela 18ª vez... por insultar vereadores, meus caros, hein? Isto é que é persistência. E mais persistente ainda são os queixosos. Mas a verdade é que realmente crimes cometidos 18 vezes, bem, qual será o resultado? Vamos para o 19º e continuemos. PSD vai expulsar 180 militantes que apoiaram adversários nas autárquicas. O Conselho de Jurisdição quer ultimar 21 processos até ao Congresso. Bom, se isto fosse aplicado a um outro partido que eu cá sei, expulsavam-se 6 ratos, bastavam 6 e salvava-se um distrito inteiro. O Público traz que mais de 20 médicos são investigados por falsas presenças. O inquérito a clínicos de hospitais de Lisboa começou em 2019, portanto está para durar, está para durar. Meus caros, o problema da falta de médicos não tem só uma face. É um problema multifacetado. Realmente há falta de médicos, sim, mas também há muitos médicos que metem baixa e há outros que dizem que estão e não estão. Tipo os deputados da Assembleia da República. Isto tudo somado é um cocktail infernal na saúde. Correia de Campos, antigo Ministro da Saúde, socialista, diz que público e privado devem conviver em harmonia. Pois exatamente, meus caros, não há outra solução para esta emergência nacional na saúde em Portugal. É que o público, e quando o público não pode, é o privado. Mas logo, a acudir logo. Caso contrário, estamos a deixar morrer milhares e milhares de portugueses para salvar uma coisa que também não tem salvação, que é o Serviço Nacional de Saúde tal como está, a não ser que o público e o privado comecem realmente a cooperar e rápida e eficazmente. É a única solução que há.
A ideologia louca da esquerda, da ministra e outros, a única coisa que faz é matar mais rapidamente tanto o SNS como os portugueses doentes, que a ele recorrem. Em baixo, uma caixa Cimeira G7, divididos na imposição de limites ao preço do petróleo e tal. O G7 significa os 7 mais poderosos, países mais poderosos. França e Estados Unidos querem criar mecanismos que permita limitar o custo do barril. A União Europeia mantém-se em postura cautelosa. Bom, estes limites artificiais também dão sempre mau resultado, porque realmente, por exemplo, o preço pode até ser contido, não disparar naquele momento, mas depois a seguir o diferencial terá que ser pago por alguém, meus caros. E esse alguém é sempre o mesmo, é o povo, não é a classe política. É o que está a acontecer neste momento com a energia em Portugal e em Espanha. Os dois países cardoidos. Em Espanha, para que a energia não dispare, está a subsidiar 10 euros a mais por megawatt às empresas produtoras de eletricidade. Em Portugal nem sabemos o que é que se passa, mas o tal teto, o tal top, como dizem os espanhóis, o nosso teto, vai ser pago por alguém. E nós não estamos a pagar agora no preciso momento, mas estamos a pagar até um determinado teto, mas depois, a seguir, alguém vai pagar o restante, a chamada fatura tarifária, o déficit tarifário. Não esperem que seja o Costa e o Marcelo a pagar isso, somos nós mesmos. Fotografia principal, o negócio da ONU, o grande negócio da ONU, da proteção do planeta, como nós conseguíssemos proteger, fosse o que fosse. Bom, atenção que o planeta está sempre alerta para nos dar cabo da espécie. Atenção, experimentem lá meter um bebezinho recém-nascido em qualquer lado, no meio de uma floresta, na natureza, a ver o que é que acontece. Conferência dos Oceanos, 5 dias para discutir a nossa relação com o mar. Deixá-los lá estar entretidos uns com os outros, a conversar, a gente paga isso, não há problema. Uns a pedir dinheiro aos outros, o Guterres a pedir dinheiro ao Biden, a arranjar financiamentos para a ONU e para as suas várias secções, porque é isso que interessa a Guterres, o resto não interessa nada. Guterres passou mal bocado quando o Trump foi presidente, porque o Trump cortou-lhe as vasas, fechou-lhe a torneira, mas este velhinho agora já está a abrir toda outra vez, embora o povo não esteja muito de acordo com isso, ele está a perder popularidade por causa disso, mas enfim. Este velhinho vai abrir a torneira, manda mais uns milhares de milhões para a ONU, para aquele sorvadoiro, que é o que eles querem e mais nada. Absolutamente mais nada. O Diário do Kremlin diz-nos que Lagarde e Centeno pedem alta contenção nos salários para 2023. Contenção, calma, hein? Porque, por exemplo, Costa estava preparadinho para aumentar os salários aos portugueses para o dobro ou até para o triplo. Só que Lagarde diz, não, Centeno também, não deixa, coitado do Costa. A reunião anual do Banco Central Europeu em Sintra regressa hoje e decorre até quarta-feira, em modo presencial ali. Portanto, vamos lá ver, Portugal é o país mais importante no mundo neste momento. Por um lado, discute e salva os oceanos, aquela discussão salva os oceanos, a proteção dos oceanos e dos tubarões. Por outro lado, discute-se e salva-se a economia. Não pode aumentar os ordenados aos portugueses, nem pensar, os portugueses já ganham tanto, não se lhe pode aumentar nem um cêntimo, senão a inflação dispara, porque os portugueses já sabem como é que eles são. Se ganha o dobro, gasta o dobro, se ganha o triplo, gasta o triplo, aquilo é tripa fora. O melhor até será, penso eu, reduzir os ordenados aos portugueses. Pai para metade. Porque aí sim, vamos controlar a inflação. Não é, Lagarde? Não é verdade, Centeno? Olha, por exemplo, o ordenado Centeno de 13 mil e tal euros, se viesse para metade, não seria uma boa medida para começar a combater a inflação, Centeno? Trabalho. Só 1% de 2 milhões de desempregados quer ser empreendedor. 2 milhões de desempregados. Onde é que há 2 milhões de desempregados? É Portugal não, de certeza que não. Mas tem que dizer isto ao Judas Cotrim, o da Iniciativa Libertina, porque ele pensa que todos os portugueses querem ser empreendedores. Portanto, 10 milhões de portugueses, 10 milhões de empresas, ou 20 milhões, uma empresa para cada mão. Alguém tem que explicar isto ao Judas, não é bem assim. Mas o melhor estava guardado para o fim, meus caros. O ex-ministro do hidrogênio e das barbichas, o Matos Fernandes, finalmente aprendi o nome, já escreve no Diário do Kremlin, como aliás todos os ex-ministros e comentecos escrevem nos jornais comunistas. Aqui está a opinião de Matos Fernandes, explorar o potencial azul, e eu garanto-vos que esta opinião é importantíssima. Ou melhor, é importantíssimo não a ler. Muito importante mesmo. E só pode ser uma barbaridade como foi a atuação deste ministro das barbichas, hidrogênio.
Meus caros, o semanário Sol, ou Nascer do Sol, tem uma notícia muito, como direi, surpreendente. É que diz que Portugal não tem dinheiro para mandar blindados para a Ucrânia. Então, o nosso Costa, o Costa de todos nós, ofereceu 250 milhões à Ucrânia e agora não tem dinheiro nem para enviar a sucata, blindados, perdão, não queria dizer sucata, blindados para a Ucrânia. É preciso mandá-los para lá, isso custa dinheiro. Nem dinheiro para isso há. Quanto mais dar os tais 250 milhões. Foi por isso que eu sempre vos disse, eu não estava nada preocupado com as promessas de Costa. Nós conhecemos Costa. Costa vale tanto como as suas promessas. Portanto, aquilo vai tudo dar ao mesmo. Zero gigante. Agora, há 15 blindados, M113, prometidos por António Costa ao presidente Zelensky e ainda continuam em Santa Margarida. Opa, o Nascer do Sol diz que não há dinheiro para o envio e o governo português está a contar com o patrocínio do Reino Unido. Portanto, nós estamos à espera de uma esmola do Reino Unido para mandarmos a nossa sucata, os nossos blindados para o Zelensky. E assim sim, assim já faz sentido. No final de tudo, quanto é que nós acabamos por doar à Ucrânia? Bola! Tanto quanto vale o nosso ministro, chama-se António Costa. Outra coisa. O Zelensky despediu a sua embaixadora em Portugal. Será que não tem a ver com isto? Ele despediu 5, porque não trabalharam como devia ser, por outras palavras. Portanto, não se viu o resultado daquele trabalho. Será que isso não tem a ver com o facto de Costa prometer, mas cumprir népia? Abaixo diz que nunca houve um investimento deste género nas escolas do país, vai ser histórico. Quem o diz é a Luísa Salgueiro, eu não sei o que é que faz a Luísa Salgueiro e que investimento é que ela está a referir. Os computadores da minha escola continuam a ter 20 anos, alguns ainda trabalham. Aquilo é mesmo material bom, vejam que ao fim de 20 anos continuam a trabalhar. Claro que demoram 5 minutos a abrir e depois quando se carreguem qualquer coisa temos que esperar para aí 20 segundos para que apareça o próximo ecrã, mas não faz mal, ainda trabalham. Tá. Capacitação digital. Não sei se está a falar disso, está a falar de outra coisa. Covid, Portugal já ultrapassou os 24 mil mortos, mas disso agora já ninguém fala, já não é tema. Urgências, o plano de 2019 continua na gaveta, naquela sexta gaveta, sabe aquela gaveta lá ao fundo, que a pessoa já nem consegue lá chegar, a dobrar as costas, dada a idade dos responsáveis para direções gerais de saúde, não se consegue lá ir em baixo, está lá muito no fundo. Aquela última onde se guardam o bacalhau à brás, aquelas coisas. Não é fácil ir buscar esse plano lá no fundo, meus caros. Brás Teixeira diz que a crise energética vai ser no inverno. A sério que vai ser no inverno? A sério que vai ser no... Eu estou admiradíssimo, Pai Jesus. Na RTP, parece que está aquilo tudo em guerra. Prejuízos, demissões, concursos polémicos e um ambiente de tensão crescente entre trabalhadores, administradores e diretores. Um saco de gatos, tudo a sugar o dinheiro ao contribuinte. São mais 60 milhões, meus caros, para além da taxa de audiovisual que se paga mensalmente. E não há dinheiro que chegue para meter naquilo. E eu chamo aquilo porque aquilo é um aquilo. Canal de televisão é que não é. Ainda ontem assisti a um debate em que o João Faria, aquele dos gigares, contra André Ventura, aquele que olhava assim, aqueles gigares, trespassantes, se aquele olhar, se ele tivesse visão de raio-x, trespassava logo de um lado ao outro. Convidou 2 escardoidos, qual deles o mais escardoido, para falar da mesma coisa. Por mais ridículo que isto pareça e que seja, isto é normal. É normal que haja debates alargados entre 4 ou 5 comentadores, a RTP paga, sobre um determinado assunto, não interessa o quê. Olha, por exemplo, o aborto, como aconteceu ontem, e os 5 convidados dizem todos a mesma coisa. Até têm dificuldade em falar. Para que é que vão buscar 5 tipos do Bloco de Esquerda ou do Partido Socialista da Esquerda, jovens turcos, se já sabemos que eles vão dizer exatamente uns dos outros? São precisos 5 para dizer o mesmo, não basta um. Por exemplo, no debate sobre o aborto, não bastaria terem apenas um comentador de um lado e outro comentador do outro, de uma posição e de outra? Não bastaria convidar um comentador de cada posição, um a defender o aborto e o outro a defender a posição contrária? Nós temos mesmo que levar com 5 comentecos de esquerda, quando todos dizem exatamente o mesmo? É para isso que serve a RTP? Como é que um canal desses pode ter um mínimo de credibilidade aos olhos dos portugueses? Bom, realmente credibilidade não tem,
Mas prejuízo, sim. Isso sim. Isso é que eles são especialistas em conseguir, em produzir. Tudo o que seja prejuízo é com a RTP. E cá está o povo para pagar nas faturas de eletricidade e depois, no final do ano, com os seus impostos. E terminamos com a capa do Novo que diz que a inflação aperta e pode ficar à beira dos 10%. Está ali o Costa a apertar a garganta. Não sei se é por causa da inflação, mas olha, 10% não pode ser, porque neste momento ela já está por volta dos 25%, a caminhar para os 30%. Basta ver a subida de preço de todos os produtos que nós precisamos no nosso dia-a-dia. Basta ver isso, não é preciso fazer mais contas nenhumas. Economistas dizem que a guerra sem fio à vista e falhas no BC, podem levar a uma subida de preço pior que os atuais 8%, só se for em casa deles, que não eram vistos desde 93. Perda de poder de compra recai sobretudo nos portugueses com rendimentos mais baixos. É sempre assim, para legitimar mais uma subida do ordenado mínimo. E mais uma vez os outros ordenados ficam na mesma, congelados. Portanto, qualquer dia, eu próprio, que sou professor há 35 ou 36 anos, estarei finalmente a ganhar o ordenado mínimo. Mas olhem, se tem que ser assim, que não demore muito, porque como o ordenado mínimo é o único que sobe e sobe 2 vezes por ano, assim que eu ganhar o ordenado mínimo, passado um ano já estou a ganhar um pouco mais. É que caso contrário, nenhum de nós, aqueles que não ganham o ordenado mínimo, são aumentados. Nenhum de nós é aumentado. Portanto, a única forma de podermos ser aumentado é mesmo esta, é chegarmos ao patamar do ordenado mínimo. E pronto, e depois vamos acompanhando a sua subida. Um grande abraço, meus caros, até amanhã.